Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouço Meu Coração, que eu diria a você, pela Graça Editorial, capítulo 28, Graham, o Construtor de Pontes, por Richard John Neuhaus. Richard John Neuhaus foi fundador e editor da revista First Things, Primeiras Coisas. Primeiro como proeminente pastor luterano, depois como padre católico romano, Neuhaus foi uma figura significativa nas relações evangélico-católicas e coautor, com Charles Colson, de Evangelicals and Catholics Together, que é Evangélicos e Católicos Juntos. Ele preparou este tributo a Graham antes de morrer em 2009. A coragem de Billy Graham ao abrir suas cruzadas no sul para os negros e cooperar com os católicos romanos, ambas as medidas bastante criticadas por muitos de seus apoiadores, não foi o tipo de coragem convencionalmente elogiada como liberal ou progressista. É verdade que desafiar a segregação racial e o preconceito anticatólico era considerado como uma postura progressista, mas tenho certeza de que isso tinha pouco peso para Billy Graham. Sua paixão singular era pregar o evangelho salvador de Jesus Cristo para todos. Muitos líderes católicos receberam o ministério de Graham de maneira calorosa. Outros foram mais ambivalentes. Aqui em Nova York, o falecido cardeal John O'Connor abraçou o evangelista e pediu aos sacerdotes da arquidiocese que encorajassem as pessoas a ouvi-lo. Não há dúvida de que inúmeros católicos foram renovados e fortalecidos na fé pelo ministério de Billy Graham. Ele se reuniu com os papas João XXIII a João Paulo II, e a amizade com este último parecia ser especialmente calorosa e profunda. Em 1989, em uma reunião extraordinária de 2 horas, Graham relatou: houve uma pausa na conversa e, de repente, os braços do Papa se lançaram para frente e ele agarrou as lapelas do meu casaco. Ele me puxou a centímetros de seu próprio rosto, fixou os olhos em mim e disse: ouça, Graham, nós somos irmãos. Já em 1966, apenas um ano após o Segundo Concílio do Vaticano, Graham declarou: eu me vejo mais perto dos católicos do que dos protestantes radicais. Acho que a Igreja Católica Romana está passando por uma segunda reforma. Em 1979, no programa Phil Donahue, Graham afirmou: o povo americano está procurando por um líder moral e espiritual que acredite em algo, e o Papa é assim. Graças a Deus por ter alguém para citar agora com real autoridade. Por ocasião da visita de João Paulo à América em 1980, Billy Graham disse: desde que foi eleito, o Papa João Paulo II emergiu como o maior líder religioso do mundo moderno e um dos maiores líderes morais e espirituais deste século. O Papa veio para a América como estadista e pastor, mas acredito que ele também tenha vindo como evangelista. Ele procurou falar da fome espiritual de nosso tempo, da mesma maneira que os cristãos, ao longo dos séculos, têm falado dos anseios espirituais de todas as épocas, apontando para Cristo. Mais tarde, comentando a mensagem do Papa em Vancouver, onde Graham pregou um mês depois: foi simplesmente a mensagem evangélica mais clara que eu já ouvi. Foi tremendo. Sou um grande admirador do Papa, pois dá orientação moral a um mundo que parece ter errado o caminho. Devido às suas declarações sobre João Paulo II, bem como sobre Madre Teresa e a Igreja Católica em geral, muitos evangélicos acharam que Graham havia se excedido, enquanto outros alegaram ter ele desembarcado em uma heresia grosseira. Eu, porém, estou confiante de que a fala do evangelista e o que sentiu foi impulsionado pela paixão por compartilhar o evangelho salvador de Cristo. Na sua importante encíclica de 2000, Redemptor's Missio, Missão do Redentor, João Paulo imaginou o terceiro milênio como a primavera da evangelização mundial. A totalidade da vila de Billy Graham foi dedicada a exercer algum papel, por menor que fosse, na antecipação do surgimento do evangelismo. Aqueles que acreditam na existência de tal primavera sabem que a parte dele nisso não foi pequena. Em um movimento cristão mundial de mais de 2 bilhões de pessoas, mais da metade delas católicas romanas, Graham percebeu que a evangelização mundial exigiria o trabalho dos evangélicos e católicos juntos. Ele não aceitou assinar a primeira declaração com esse mesmo título, emitida em 1994. O motivo para isso foi, primeiro, porque ele tinha como regra não assinar declarações coletivas. Em segundo lugar, porque o ECJ, Evangélicos e Católicos Juntos, estava, naquela época, recebendo duras críticas de alguns evangélicos, e Graham temia que sua assinatura pudesse causar divisões. Das várias afirmações produzidas por esse movimento ao longo dos anos, a mais importante delas fazia parte da primeira declaração: evangélicos e católicos são irmãos e irmãs em Cristo. Todo o resto vem disso, e não tenho dúvidas de que Billy Graham concordava com essa afirmação. Muito pode ser dito sobre o impacto de Graham no catolicismo americano. Em uma perspectiva histórica maior, talvez o mais interessante seja a parte que ele teve na reconfiguração da localização do catolicismo na experiência americana. Os Estados Unidos foram, e ainda são, um país predominantemente protestante,
não apenas em números, mas também na tradição espiritual que vai de Jonathan Edwards, no século XVIII, até os vários despertares e as cruzadas dos evangelistas, dos quais podemos afirmar Billy Graham foi o maior. Ao longo de 3 séculos, os líderes do catolicismo achavam que os católicos garantiriam seu lugar na experiência americana, cooperando com a ala principal do protestantismo liberal, que agora passa por uma triste desordem teológica, moral e institucional. Por sua própria natureza, o catolicismo deve tentar permanecer em uma conversa construtiva com todos, mas parece cada vez mais evidente que o futuro realmente pertence à união de evangélicos e católicos. Estudiosos que tentam explicar como isso aconteceu devem prestar muita atenção à pessoa e ao ministério de Billy Graham, a quem desejamos requiescat in pace, descanse em paz, e que coros de anjos o saúdem do outro lado do Jordão.